Boa noite, meus queridos amigos, conosco aqui presente, a todos os que acompanham depois pelo vídeo, muito bem-vindos. Nós vamos iniciar mais uma noite, um encontro nesta noite de estudo, e eu gostaria de primeiramente, convidar todos vocês a elevarmos o pensamento a Deus numa menção de gratidão, de louvor, de, de graça, como quer que chamem, agradecendo, entregando o nosso sentimento de gratidão ao Senhor de nossas vidas, ao Senhor de todo o mundo, ao Senhor da terra, ao nosso pastor de todo o rebanho humano da terra, nosso Senhor Jesus Cristo. E daí ao Altíssimo, Criador, Senhor de toda a vida em todo o universo, que designamos de Deus, esse poder criador, controlador, mantenedor de tudo, especialmente da vida, em todas as suas formas, em todos os planos, de todos os seres. Obrigado, Senhor, por cada momento dessa experiência magnífica, da qual nós temos tanto medo, tanto receio de que ela se interrompa muitas vezes, de que ela seja dolorida, de que ela seja acompanhada muitas vezes de sofrimentos. Mas nós somos feitos seres imortais a partir do amor de Deus. Lembrando da conversa de Jesus com seus discípulos quando os mandou campo afora, de cidade em cidade, anunciar a boa nova, e disse: não temeis pelo vosso corpo, pela vida da carne, mas temeis por aquele que é o Senhor do Espírito. Então, meus queridos amigos, vamos por premissa de nossas vidas todos os dias lembrar: eu sou eterno e estou com o meu Senhor. Não há o que temer, inclusive a dor, inclusive o sofrimento, porque virá. O bom Pai, o bom Senhor, não é aquele que impede os filhos de correr riscos, mas é aquele que os previne, que os socorre e que os ensina, ainda que para eles pareça um castigo. Confiança em Jesus, confiança em Deus, confiança nos queridos amigos que nos protegem, que velam por nós, que cuidam do nosso caminho. Obrigado a todos, encarnados e desencarnados, que compõem essa legião de irmãos que trabalham por nós. Muito obrigado, Senhor. Obrigado a todos. Então, né? Nós passamos os últimos encontros, nas últimas semanas, falando daquelas influências ou interferências dos irmãos desencarnados na vida nossa, dos irmãos encarnados. Interferências que nos trazem desconforto,
que nos trazem empecilhos, dores, e que nós julgamos, obviamente, que são coisas ruins que são feitas contra nós por espíritos desencarnados. E que nós discutimos bastante, vimos que não é bem assim. Muitas vezes nós sofremos reação de alguém muito querido que está sofrendo bastante. Nós sofremos aquela dor, não quer causar desconforto, às vezes está pedindo socorro. Tem outras situações, mesmo aquelas daqueles que estão com raiva de nós, muitas vezes nós fomos primeiramente os algozes, né? Então, tudo transcorre essas relações dentro da ordem natural, da permissão divina e do acompanhamento com segurança e da proteção dos bons espíritos. Vamos generalizar assim essa expressão utilizada por Kardec na codificação, dos bons espíritos. Não significa que existam os maus por natureza. É que existem aqueles que já evoluíram para uma categoria que ele chama de bons. Então, nós vamos falar isso hoje. O anterior aos bons são os imperfeitos, os ignorantes, que ainda não trazem a bondade, a benevolência, como uma característica natural já do espírito. Ainda que possam fazer coisas boas, eventualmente. Né? Então, nós vamos discutir sobre isso. Essa, inclusive, é uma das formas da evolução. Nós somos chamados a tarefas para fazer o bem, para socorrer os outros. Tá? E isso, todos os espíritos passam por essas provas, por esses aprendizados. Né? Que muitas vezes, eu repito, nós chamamos de sofrimento, de castigo, ou nos achamos assim vítimas porque não somos merecedores daquele sofrimento, daquela provação toda, né? É alguém que nasce com um problema físico ou mental do nosso lado e a gente tem que socorrer, tem que ajudar, tem que cuidar, né? Por que aquilo ocorre conosco? Tudo tem a sua história, tudo tem os seus porquês na nossa história espiritual. Nós veremos quando for necessário, quando for apropriado. Normalmente, depois que se desencarna, que tem consciência de todo essas histórias, essas memórias passadas, né? Muito bem. Mas nós vamos então falar do outro lado, dessas influências positivas, de como que nós nos relacionamos com os espíritos, porque Kardec dividiu assim no Livro dos Espíritos. Né? A partir da questão número 489, lembra que a gente leu aqui 450, 460, que estava falando de obsessões, de problemas. Tal. A partir da 489 até a questão 521 do Livro dos Espíritos, essa parte trata desse relacionamento com aqueles que nos são caros, que nos protegem, que cuidam, que velam por nós. O título, inclusive, dessa parte, né, muito especial, ela se chama dos espíritos protetores, familiares e amigos. Né? Deixa eu pegar aqui. Anjo da guarda, né? Espíritos, guias, protetores, familiares e simpáticos. Essa é a expressão utilizada por Kardec nessa parte. Não tem como a gente começar a falar disso sem lembrarmos da classificação, ou que Kardec colocou lá anteriormente, quando trata da natureza espiritual, lá nas questões 96 até 127, quando fala da chamada escala espírita, as diversas categorias de espíritos. Por quê? Por que isso? Porque nós vamos verificar que aquele relacionamento, aquela interferência espiritual que nos é dolorosa, que nos é difícil, normalmente provém daqueles espíritos mais ignorantes, de umas classes mais baixas. Enquanto a gente fala anjo,
a gente pensa naquilo que as pessoas, é uma expressão errada, mas classificam assim: bons espíritos e maus espíritos, né? Então, nós não vamos ficar utilizando essa dicotomia, mas nós precisamos saber que, desde que nós somos criados simples e ignorantes, desenvolvemos muitas coisas erradas por conta do egoísmo, do orgulho, nos quais a gente tropeça nesse caminho. Então, o que, que acontece? Nós passamos, sim, a compor, inclusive socialmente, é assim. Quando a gente trata assim das pessoas que são pessoas de bem ou pessoas do bem, um outro, não, aquele lá ele é criminoso, vamos usar uma expressão bem genérica, né? Então isso acontece também no nosso meio. Não, isso não nega o fato de sermos todos irmãos, de necessitarmos nos ajudarmos para crescer. Então, da mesma forma, no mundo espiritual. Então, por princípio, não existe aquele que é criado bom e o outro que é criado mal. Essa é a primeira coisa. Todos somos criados simples e ignorantes, lá no início da consciência do ser, né? Eu sempre costumo dizer que é assim, é aquele momento em que os filósofos costumam dizer que o ser se vê num espelho d'água, ainda tomando água com a boca direta na fonte, e percebe, se mexe, começa a se ver e diz: sou eu. E passa a ter a consciência de que eu existo. Tá? Então, por isso, a filosofia chama assim: penso, logo existo. Né? E se eu penso e tenho consciência do eu mesmo, eu passo a ser, a partir dali, eu sou um espírito, porque tenho consciência de mim mesmo no meu espaço, no meu meio, com relação ao meu semelhante. Então, a partir dali, todos os espíritos têm essa origem, mas a partir dali, cada um tem o seu caminho. Por quê? Porque tem as suas decisões, as suas escolhas, né? A hora que um erra aqui, outro erra diferente ali, vai criando necessidades diferentes também de reparação, né? Então, por princípio, não existe bons e maus, mas no caminho tem alguns que são anteriores, tem espíritos que são criados milhões de anos depois do outro. Normal que um seja evoluído e o outro seja ignorado, assim como nós. Tem o avô, tem o papai e a mamãe, tem o filhinho, não é assim? Aí tem o primo mais velho, que já pode cuidar do bebê, ajudar, da mesma forma. Da mesma forma. Aqueles espíritos já evoluídos, milhões de anos mais antigos, ajudam a conduzir os novos grupamentos espirituais, né? Imagina a gente lá na nossa pré-história, né? No início da vida humana na Terra, né? Quantos espíritos juntos com Jesus estavam já cuidando do planeta há milhões, milhões, milhões de anos antes, para que nós pudéssemos existir aqui, né? Então eles nos guiam, assim como Jesus é o guia, o mestre de toda a humanidade na Terra. Tem também os outros. Então, o trecho do livro que eu coloquei ali é para nos mostrar, ele é instigante, né? Aquele trecho. Por quê? É para a gente, porque a gente tem uma ideia muito pequena a respeito do que a gente fala, dos bons espíritos, a espiritualidade superior, tudo que está acima de nós em termos morais e de conhecimento é superior. E a gente bota tudo num pacote só. Né? Então, só para a gente ter uma noção da grandiosidade disso, é importante ler aquele trechinho do livro. Né? O Everton, você está com o livro aí? Estou sim, Davi. Tá. Ó, então é o seguinte, naquele trecho que eu coloquei ali, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Deixa eu abrir aqui.
Vamos só comentar uma coisinha, então, que o André Luiz estava conversando com o Cornélio a respeito de um dirigente espiritual lá que chamava Asclépios. Um nome meio difícil. Aí, ele já não, que o Asclépios, ele já perdeu praticamente contato direto com a crosta terrestre, né? E ele se faz sentir por lá através de enviados e missionários de grande poder. Então, era uma pessoa assim, era um espírito de alto escalão ali para eles. Então, ele dizia o seguinte: é apreciável o sacrifício dele vindo até nós. Então, eles estavam ali ansiosos pela palestra que esse espírito iria fazer. E aí, depois, comentando a respeito dele, né, dessa pessoa, aí o André Luiz perguntou para ele, para o Cornélio, então ele não vai mais reencarnar na crosta da Terra? Aí o instrutor esclareceu, poderá reencarnar em missão de grande benemerência, se o quiser, mas com intervalos de 5 séculos, de 5 a 8 séculos entre as encarnações. Aí e falou, nossa, como é, né? Como é iluminado esse espírito. E aí perguntou assim: esse é o mais alto grau de desenvolvimento espiritual que se possa ter? Aí a resposta dele, né? Eu gostaria que esse trecho aí do último parágrafo aí, gostaria que o Everton lesse para nós. Everton, o Asclépios nossa, essa sumidade é o tipo mais perfeito de espírito do universo? Olha a resposta. Constitui sagrado estímulo para todos nós, ajuntou o mentor atenciosamente. Devemos acreditar, interroguei admirado. Seja esse mais alto grau de desenvolvimento espiritual do universo? O diretor da casa sorriu compassivo em face da minha ingenuidade e considerou. De algum modo, Asclépios relaciona-se entre abnegados mentores da humanidade terrestre. Partilha a soberana elevação da coletividade a que pertence, mas efetivamente é a entidade do nosso planeta funcionando, embora em círculos mais altos da vida. Compete-nos peregrinar muito tempo no campo evolutivo para lhe atingirmos as pegadas. No entanto, acreditamos que o nosso visitante sublime, né, que era Asclépios, suspira por integrar-se no quadro dos representantes do nosso orbe junto às gloriosas comunidades que habitam, por exemplo, Júpiter e Saturno. Sim. E aí depois ele segue no texto, está ótimo aí. Aí depois ele segue dizendo, e quem está lá nessa posição, junto a esses, aspiram trabalhar junto às organizações planetárias do nosso sistema solar. E os que estão nessa aspiram e procuram se desenvolver para trabalhar junto à pleiade de estrelas e até chegar lá no comando da nebulosa na qual está a Via Láctea. Isso significa milhões de galáxias, milhões de sóis, de estrelas, bilhões de planetas. É muito lindo nessa parte. Ele fala assim, ó, entretanto essas, né, que são esses espíritos que vivem em Júpiter e Saturno, ele fala assim, entretanto essas últimas, que são esses espíritos, estão os que aguardam ansiosos e vigilantes o minuto em que serão chamados a colaborar com os que sustentam a constelação de Hércules, cuja família pertencemos. Os que orientam o nosso grupo de estrelas aspiram naturalmente a formar um dia na coroa de gênios celestiais que amparam a vida e dirigem-na no sistema galáctico em que nos movimentamos. E sabe, meu amigo, que a nossa Via Láctea, viveiro e fonte de milhões de mundos, é somente um detalhe da criação divina, uma nesga do universo. Exato. Então, isso não é para nós nos sentirmos humilhados, não. Tá? Isso é para nós termos assim em mente que é inconcebível para o nosso pensamento
é imperceptível para a nossa imaginação a gente conhecer escalas de espíritos, de seres superiores, posto que a vida toda é dirigida muito, mas muito distante do nosso planeta. Muito distante nesse sentido, muito acima das condições ligeiramente simples para esse complexo que é o nosso planeta. Então, pensam bem. É quando eu falo espíritos puros, olha só, o Kardec colocou o seguinte, lá naquela escala lá que começa lá na questão 96. Ele fala assim, ó, vamos dividir em 3 ordens os espíritos que passam para ele. Os espíritos imperfeitos, os puros e os que estão no meio, que ele chama de espíritos bons. Dentro desses, aí, para fins do estudo que se segue a respeito da nossa relação com os espíritos, ou de como avaliar as diversas situações de espíritos entre nós, aqui na Terra, aí, então ele pega dos imperfeitos e faz uma classificação por classes dos impuros, os levianos, pseudo-sábios, os neutros, os perturbadores. Então, classificam os imperfeitos nessas classes, né? Aí depois a ordem dos bons, coloca dos sábios, dos benévolos, dos superiores e vai ascendendo. Chega uma hora que ele diz assim, e dos espíritos puros? E pronto, acabou a classificação. Daqui para lá, não sabemos mais nada. Entenderam? Então, o que acontece? Por que a gente está falando sobre isso? Porque o bem, como fundamento da vida, falamos hoje, nós somos filhos do amor do Criador. O amor é a essência da criação, da vida. Então, o bem, o correto, a ordem universal desse poder divino, manifesta-se em todos os seres de forma simplesmente perfeita. Ou seja, é infinitamente superior ao maior conjunto de males que a gente pode imaginar aqui na Terra. Vamos começar por aí. Conseguem perceber isso? Que daqui para cima é uma escala, é uma escalada, vamos dizer assim, infinita, inumerável. Não dá para a gente nem pensar, nem perceber. Tá? E são tantos que fazem simplesmente tudo funcionar. Na vida, na natureza, em tudo, 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 tudo. Né? Mais próximo de nós, a gente vai descendo de volta, né? Vamos descer de volta aqui para o nosso pensamento, aqui para a nossa crosta terrestre, onde nós vivemos, essa casa maravilhosa para nós, que é esse planeta, né? Nós estamos aqui, né? Sei lá, 20 a 30 bilhões de espíritos em processo aqui e outros tantos que estão aqui cuidando de nós, igualzinho num hospital, num hospício, numa escola, né? Os servidores são um número imenso, tá? E para tudo funcionar. Então, a gente, embora nós temos aquela ideia pré-concebida em nós, que a gente está mudando de Deus, gente, de Deus espírito, que faz tudo acontecer por milagre, não é bem assim. Por que Deus usa cada espécie para multiplicar a sua espécie? Inclusive os humanos, com seus filhos, que depois vi, né? E por aí afora. Por que a vida, para ser mais confortável, nós temos que trabalhar bastante, construir coisas e ir aprendendo? Porque nós temos que participar
Nós temos que construir a nossa evolução. E será que daqui para cima seria diferente? Será que quando nós temos aquela ventania que todo mundo fica preocupado com os raios, com a tempestade, não estão aqueles espíritos encarregados da faxina do planeta agindo aí pertinho de nós, no nosso meio? Não é? Então, todas as coisas são organizadas, são dirigidas pela inteligência suprema, criadora, né? Que a gente já estudou. Mas nós somos influenciados a cada minuto, a cada segundo, por todos esses irmãos que mantêm até a nossa própria vida, todos os meios necessários para nós passarmos pelas provas que temos que passar, pelo aprendizado que temos que aprender, tá? E nós vamos ver um pouquinho sobre eles, nós vamos dissecar isso um pouquinho, para a gente aprender um pouco, pelo menos, sobre aqueles que estão à nossa volta, estudando um pouco do que os espíritos da codificação disseram para Kardec, ali naquelas questões que eu disse, né? A partir da 489 do Livro dos Espíritos. Tá bom? Sobre esse primeiro apanhado aí e essa colocação aí do mentor lá do André no livro lá. E o nosso comentário. Alguma coisa a mais? Alguma coisa que vocês queiram acrescentar? Ou que tenha alguma sugestão ou questão? Fiquem à vontade. Tudo bem? Dá para encaixar, Rose, assim, sem perturbar, né? Porque a gente precisa primeiro estabelecer, ó, daqui para lá, vamos deixar como está, como o Kardec colocou, são os espíritos puros. Mas a gente tem que saber que eles são essa grandiosidade que cuida do universo todo. Tudo bem? Certo? Miriam, que chegou depois, boa noite. Ô, Davi, Oi, pode falar. desculpa se cortar um pouco Não? o sinal aqui, tá? Ah. Assim, quando eu li essa parte aqui, do final desse capítulo, eu li diversas vezes porque eu achei espetacular. E aí eu lembrei, no livro A Caminho da Luz também, do Emmanuel, que ele compara, né, a nossa Terra, melhor dizendo, o nosso Sol, né, como uma casa de periferia, mais ou menos assim. Aí, assim, ele fala que perto de arranha-céus e verdadeiros palácios, como, por exemplo, a estrela de Betelgeuse, Antares, né? Ele até cita essas estrelas, né, nesse capítulo lá do livro A Caminho da Luz. E aí, eu vendo aqui sobre esse capítulo aqui, eu achei, assim, fantástico a gente imaginar que a vida enxameia em toda parte, né? E que a gente só tem a progredir nessa caminhada nossa espiritual. Sim. Por isso agora fazendo sobre o seu comentário, pensei aqui, Everton, que a gente às vezes tem reações tão mesquinhas, né? Exatamente. Não estou dizendo não estou falando de nós mesmos, sabe assim, de ai meu Deus, mas sabe? Então nós vamos ler um trecho do Emmanuel depois falando disso, a respeito dos nossos petitórios egoísticos, sabe assim? E tem um trecho muito legal do livro ali que ele fala sobre isso, né? É bem assim. Quem mais quer falar? Osmar, Maria de Lourdes, Maria, fiquem à vontade aí, ó. Miriam, se tiver alguma. Vamos falar então de uma outra coisa, dentro desse contexto aí.
Nós temos dos nossos amigos espirituais que são ou se superiores a nós, ou que pelo menos estão numa condição de consciência e que nos ajudam o tempo todo. Nós falamos muito sempre dos anjos de guarda, dos espíritos protetores ou espíritos guias, que é tudo a mesma coisa, só muda o nome, só muda a expressão com que eles chamam, né? Tudo bem? Então, nós vamos começar por esses aí. Primeiro, a expressão anjo. Lá na antiguidade, se você for ler lá na Torá, a Bíblia hebraica, os hebreus usavam uma expressão que foi traduzida por anjo, foi chamado de anjo na nossa língua, que significava mensageiro do Senhor. Mensageiro. Então, normalmente eles falam mensageiro de Deus, veio o anjo e falou, né, em nome do Senhor, né? Ou seja, ele vinha trazer na cultura, na expressão deles, era um mensageiro que vinha trazer a palavra de Deus. Então, nós podemos dizer que aqueles espíritos que nos mandam aquelas mensagens maravilhosas, igual falei daquela de Lázaro, né, recentemente, outros que participaram da codificação, que traz ensinos maravilhosos, são anjos, são mensageiros do Senhor, não são? São anjos na estrita, ou na estrita, no estrito sentido do termo, vamos dizer, ou estrito senso, que a gente costuma dizer. São anjos, que significam mensageiros. Só que lá na antiguidade, quando falava anjos do Senhor, quando era lá os profetas que falavam, era do Senhor Deus, né? Do nosso Senhor. Mas podia ser do Senhor de um reino, não podia? O mensageiro do rei era mensageiro do mesmo jeito. A palavra era a mesma com que eles diziam, tá? Então, houve muita confusão por causa disso. Chegou a um ponto que a igreja cristã, antes de maiores reformas e divisões, nas traduções dos escritos para o latim, para o grego, já as línguas... O grego já era mais antigo, mas o latim era uma língua já mais moderna do que o hebraico, por exemplo. Eles passaram a chamar de anjo aquilo que eles consideravam espíritos puros. E como desconheciam completamente essa questão da evolução espiritual, eram criaturas de Deus que eram separadas dos humanos. E nós somos maus, eles são perfeitos. Então, quando você desconhece que existe essa evolução espiritual, você fala, olha, Deus criou aqueles lá perfeitos e criou a gente aqui, né? Do jeito que nós somos. Também desconheciam que nós somos criados muito anteriormente. E nós somos espíritos que já estivemos aqui em milhares de anos aí precedentes, lutando por um caminho para chegar até essa consciência que nós conseguimos ter hoje. Né? Então, passou a designar anjos, espíritos puros, ou seres puros, que depois passaram a ser chamados de angelicais, que não são humanos, não tinha nada a ver com o espírito humano. Então, a primeira coisa que a gente deve dizer é que isso não existe. São espíritos puros? São, podem ser. Podemos chamar todo espírito puro de anjo, não tem problema nenhum. Agora, eles são humanos? Os que estão conosco são espíritos, são indivíduos, são seres que foram criados por Deus, ignorantes, igual nós. São exatamente assim. São mais velhos, são mais adiantados, ou fizeram escolhas. Não importa.
Normalmente, um espírito puro ele tem, no mínimo, milhões, alguns milhões de anos a mais que um outro que está lá embaixo aí. Tá? Mas dentro da mesma classe, vamos dizer assim, em termos de idade espiritual ou lugar onde convivem, tem uns que vão na frente dos outros, não tem dúvida. Tem dúvida disso. A gente sabe muito bem como isso se processa. Tá? Mas, então, a primeira coisa sobre anjos, tem muita coisa escrita sobre anjos, mas o que nós temos que considerar, então? São espíritos que estão naquela categoria que o Kardec chamou de espíritos puros, a partir dali, né, colocou tudo como espírito puro, mas são espíritos criados por Deus, simples e ignorantes como todos. Tá? Essa é a primeira coisa. E essa expressão anjo, na nossa cultura, ela é utilizada para designar não o mensageiro de Deus, né? Que são os profetas, médiuns ou espíritos comunicantes, não. É usado mais para designar, num sentido mais genérico, para designar os nossos protetores, os nossos anjos, chama anjo de guarda, né? Que a nossa cultura assim chama, ou espíritos protetores, como muitos de nós preferem falar. E também, mais generalizadamente ainda, todos aqueles que se nos apresentam com características do bem. Uma criança que não tem no seu comportamento, no seu aspecto ainda, nenhum sinal de maldade ou corrupção ou qualquer coisa assim, mesmo que até tenha algumas coisas que trazem no comportamento já assim de maldadezinha. Mas a gente diz, é um anjinho. As pessoas que nos fazem o bem, a gente fica, sabe, falando, nossa, essa pessoa é um anjo na minha vida. Não é assim? Tá? Então, também não tem problema nenhum, mas nós temos que, quando a gente lê algo a respeito, olha, como é que isso aqui está classificando? Onde que prateleira que isso aqui que esse anjo está sendo colocado? Está sendo classificado. Tá certo? É o mensageiro, o espírito que traz uma mensagem de conhecimento ou de comportamento que nós precisamos, então é o mensageiro de Deus, é um anjo nesse sentido lá da Bíblia. É um anjo no sentido de um espírito puro, por causa da sua pureza, da sua iluminação, seu estado de perfeição moral e de elevado conhecimento. Ou é aquele que se nos apresenta com um aspecto gentil, benévolo e nós. Ou ainda aquele que é o nosso tutor, que nos acompanha, que cuida, que é o responsável diretamente pela nossa tutela quanto espíritos encarnados e suscetíveis a tantas coisas, porque nós nos esquecemos de quem somos e de tudo o mais. Mas nós trazemos quem somos. Nós nos esquecemos do nosso nível consciente. Então, isso é a nossa conceituação aí, o que a gente queria passar a respeito de anjos, dessa expressão, desse tipo de espírito. Mais alguma coisa sobre isso? Isso tem uma literatura grande, né? Quem quiser falar, fique à vontade. Vamos lá. Sobre esse tema. Tem muita coisa escrita ali, depois a gente vai acompanhar nas perguntas lá, tá? Beleza? Eu vou fazer uma seleção delas depois. Na próxima semana a gente vai trazer detalhes interessantes a respeito dessas coisas. Tá? Tudo bem? A gente já leu bastante sobre isso, né? Mas a gente precisa, a gente que eu digo, nós aqui que estamos aqui ao vivo, juntos aqui hoje, nós temos, obviamente, já uma história de estudo, de pesquisa a respeito disso. Mas mesmo assim, mesmo nós, a gente precisa, para compreendermos determinadas situações, estarmos bem
existe uma conceituação adequada, né, na nossa mente a respeito desses termos e dessas situações. Tá bom? Tudo bem? Muito bom. Então, nós vamos só a título de... Vou ler uma coisinha aqui sobre anjo da guarda, que eu trouxe aqui, sobre os anjos. Peraí. Deixa eu localizar aqui, que você vai juntando as coisas, vira um livro. Um trechinho do Emmanuel, para a gente pensar depois, na semana que vem, talvez trazer algumas coisas que, se surgirem aí, podem trazer. Um trecho do livro O Consolador, do Emmanuel, como diz um amigo meu, pela pena de Chico. Não é que o Emmanuel tinha pena de Chico, é a caneta do Chico, né? Pela pena, como dizia antigamente. E ele faz a controvérsia aí de propósito. Ó, um trechinho. Emmanuel diz o seguinte: um guia espiritual poderá cooperar sempre com vossos trabalhos, seja auxiliando-o nas dificuldades, de maneira indireta, ou confortando-vos na dor, estimulando-vos para a edificação moral, que é imprescindível à iluminação de cada um. Entretanto, não deveis tomar as suas expressões fraternas por qualquer promessa formal no terreno de realizações do mundo, porquanto essas realizações dependem do vosso esforço próprio e se acham entrosadas no mecanismo das provações indispensáveis ao vosso aperfeiçoamento. Muitas das nossas queixas são consideradas verdadeiras preces dignas de toda carinhosa atenção dos amigos desencarnados. Mas a maioria, porém, não passa de lamentação estéril, a que o homem se acostumou como a um vício. Por quê? Se tendes nas mãos o remédio eficaz com o Evangelho de Jesus, com os consoladores esclarecimentos da doutrina dos Espíritos, a repetição de certas queixas traduz má vontade na aplicação legítima do conhecimento cristão e espiritista a vós mesmos. Nós conhecemos o Evangelho de Jesus, temos muitas informações a respeito de como é que as coisas funcionam no âmbito da vida espiritual, que é a nossa vida, não é? A vida espiritual não é a vida depois que a gente morre. A vida espiritual é a vida eterna, desde quando a gente começou a existir e para todo sempre. Essa que é a vida espiritual. Não vamos confundir. É aquele quando ele diz, olha, então é uma má vontade de aplicar o conhecimento a vós mesmos. Olha o puxão de orelha, né? Porque às vezes a gente... Então, o que quer dizer com isso? Olha, adianta a gente pedir para o anjo da guarda assim, eu quero me curar dessa doença. Ele pode nos ajudar a acelerar o processo de cura, porque toda doença vai ser curada. Então, por que ela ainda está aqui? Ela ainda é necessária. Ele pode nos dar força para resistir sem lamentação, né? O Chico um dia falou para o Emmanuel assim, o Emmanuel chegou, vamos, precisamos escrever aqui, continuar a nossa obra. Ele falou assim, meu olho está sangrando, eu estou aqui com esse glaucoma. Ele falou assim, agradeça a Deus que você tem 2. Tapa esse, enxergue com o outro. Sabe assim, parece uma coisa tão dura, né? Tão, né? Mas o que é isso? Lembra da história da disciplina que o Chico contou, que ele também disse? Então, necessário.
Agradeça pela prova, agradeça pela possibilidade, mas é muito difícil, né? Isso só falando de uma relação com o nosso anjo da guarda. Tem um petitório, imagino, de todo jeito, para passar na prova. Mas, ué, eu ajudo você a estudar. Eu ajudo você a ter calma, ter paz, eu te protejo, mas você precisa se aplicar para fazer a sua parte. Então, o interessante disso é que esse texto do Emmanuel não é só para com o anjo da guarda. É para com aquilo que a gente pede, ai meu Deus, né? Ai Jesus, né? A Maria, e não sei o que, pedindo coisas, né? Que na realidade são aplicáveis à nossa vida cotidiana, que nós precisamos desses exercícios, e principalmente do exercício de auto-aplicar-se, né? Na vivência da vida espiritual cristã, e não da vida corporal, apenas material e pagã. Pagã no sentido de fora do divino, né? Como era essa expressão usada tão corretamente antigamente. Que não é só questão de ser materialista. Às vezes a pessoa sabe, quer ter conhecimento, busca, Davi, mas não consegue auto-aplicar. Pode falar. ele nos dá consolo, né? Ele nos influencia, mas ele não deixa, ele não fala por mim que eu tenho que fazer, né? Ele deixa no vago. Mas é aí que a gente tem, eu peco muito, porque daí eu fico escutando, né? Sim. E daí eu falo, não é, eu não escutei nada, e fico naquela dúvida. Sim. Então, tem um trecho que ele fala a respeito de ouvir o anjo da guarda, né? Ah, mas eu não ouvi. Então, sinta. Sinta. Vai ser intuído. Às vezes no sono, né? Eu acontece uma coisa, às vezes eu acordo de madrugada e tem algo que me preocupa. E aí eu não consigo dormir mais. Tipo assim, nossa, eu tenho que resolver algo, tal coisa. E eu já devia ter feito isso. Putz, tem que ser hoje. De onde vem? Estou acordado o dia inteiro, não lembro, vou lembrar dormindo. Por quê? Não é? É muito, para mim isso é muito claro. Sabe? Diz, tua agenda aqui. Né? Agora vai cuidar, às vezes está numa situação que eu não me lembro, né? No sono, porque é natural. Aí, agora chega, volta para a tua atividade em vigília e vai resolver aí os seus problemas lá. Tem coisas que você está deixando para trás, eu não sei o quê. Você fala, puxa vida, eu falei que eu ia ontem verificar tal coisa, mas dessa manhã não passa. Ou seja, até te ajuda, mas não vai fazer a tua parte. Né? O anjo da guarda não vai fazer a tua parte. É isso que Emmanuel nos diz claramente. Nem o anjo da guarda, nem Jesus, nem Deus. Diz, eu vou te dar todas as condições para você passar por tudo que é necessário e aprender tudo que é possível, né? Melhorar tudo que é justo aí nesse, né? Mas não vamos fazer a tua parte. Mas tem muito mais proteção além do anjo da guarda, nós vamos falar nisso semana que vem, tá? Então, nossas próximas 2 semanas estão recheadas aí, né? E eu quero que isso acompanhe todos vocês durante a semana, tá? De uma consciência, de uma proteção espiritual infinita, que a gente não tem noção. Tá bom? Isso é muito bom. Tá? Então, vamos aplicar aquilo que o Cristo disse lá para os discípulos, né? Que nós falamos. Temer a quê? A quem?
Nós somos imortais e somos filhos de Deus. Olha que coisa linda, né? Estamos sendo cuidados e amados infinitamente o tempo todo. Tá bom? Vamos falar mais sobre isso. Quando a gente fala assim, anjo da guarda, né? Dá a impressão, assim, o meu anjo da guarda, né? Que desde que fomos criados, o anjo da guarda, o nosso anjo da guarda é um só, um único, desde a nossa criação, né? Quando se fala assim. Mas na realidade não é isso, né? Até porque, como os nossos, você já falou aí, nosso anjo da guarda é um espírito ainda em evolução, como nós ainda estamos também caminhando, ele pode reencarnar também para, né, a sua caminhada também, a sua evolução. Então, nessa reencarnação dele, ele deixa de ser, então, nosso anjo da guarda e tem que, né, ser substituído. E como também esse processo pode acontecer, né? Acredito eu, esse é o meu pensamento, né? Esse processo pode acontecer em 2, 3 reencarnações minhas, ser o mesmo protetor, né? É isso. Sim. Normalmente mais de uma encarnação, o mesmo. Normalmente. Às vezes contínua, às vezes alternadamente. Mas, e digo outra coisa, o que temos notícia é que, assim, da própria literatura, dos comunicados, né, de que os anjos guardiões, normalmente, no caso da média hoje da população encarnada na Terra, são espíritos com os quais nós tivemos convívio na carne no passado. É a pessoa, é aquele espírito que foi o pai, que foi a mãe, que foi o irmão, que foi o filho também, né? O contrário, em algum momento lá atrás. Então, mas vai chegar um momento que nós precisamos estar juntos de novo numa outra situação, de repente encarnados. Ora, quando nós estivemos juntos lá, aquilo que a Maria falou, só vamos colocar isso numa prática assim. Vamos supor que há 500 anos atrás, eu e meu anjo da guarda, nós dois estávamos encarnados. Ora, nós dois tínhamos outros anjos da guarda. Não é? Certo? Se eu evoluo, ele também. Claro. Tá. Na realidade, não é o objetivo direto. Nós somos indivíduos. Ele evolui, mas não dependente da sua evolução, diretamente da nossa evolução. Tá? Não é assim. Porque ele não faz só cuidar de nós, ele também está estudando, está desempenhando outras tarefas, também né? Até para poder ajudar mais. Por quê? Porque existem anjos guardiões, não é só de uma pessoa. Existe aquele que é da família, existe aquele outro que é da instituição, existe aquele outro que é de uma organização, de uma cidade, de um país, né? Nosso Ismael, que é o protetor do Brasil. Olha que coisa bonita, né? Então, olha, tem coisas aí que nós podemos, né? Tem uma literatura muito grande para a gente estudar, quem quiser, tá? Tudo bem? Vamos falar mais sobre isso então na semana que vem. Talhar um pouquinho. Obrigado a todos. Eu vou pedir para quem é Maria de Lourdes, que está tão quietinha ali hoje, tá? Fazer uma oração para a gente encerrar. Muito obrigado a todos pela presença. Obrigada, Jesus, por esse momento tão importante em nossas vidas, aonde temos de presente esses estudos que têm nos orientado mais, nos fortificado mais, para que possamos prosseguir com mais coragem, mais perseverança nas lutas diárias. Que você, mestre, e toda essa equipe que aqui está nesta noite, possa levar não só a nós,
mas a todos aqueles que esperam as tuas bênçãos, envolvendo com o teu amor, para que desfaça todos os medos, as decepções, as angústias, trazendo um novo ser dentro de cada um de nós, para que possamos estarmos aqui na próxima semana com a mesma coragem, a mesma fé, a mesma perseverança. E nós te pedimos, Senhor, fique conosco hoje e sempre. Com você do nosso lado, nada tememos. Muito obrigado por essa noite. Que assim seja. Acho que caiu lá, né? Eu acho que o Davi caiu o sinal dele lá. Acredito eu. Muito linda a prece, Maria de Lourdes. A Oi? Lourdes faz umas preces divinas, né, Lourdes? Obrigada, Érica. Sim. Eu acho que o Davi não volta mais, não. Ele está gravando. Ainda está gravando, ele está tentando, né? Acho que é melhor encerrar, Maria. Eu acredito que sim, né? Ele deve estar com problema lá no sinal. Então, boa noite, gente. Boa Até noite. amanhã no Evangelho. Boa noite. Até amanhã. Deus. Tchau, tchau. Até amanhã, gente. Tchau. Tchau.